Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Na primeira aula nós falamos de geometria espacial e dentro dela nós falamos sobre poliedros. Vimos a relação de Euler, né? Vimos que a relação de Euler vale para poliedros. Vimos os poliedros platônicos, certo? E agora nós vamos dar continuidade. Então, nós vamos falar hoje sobre prismas, tudo bem? Então vamos ver qual seria a definição matemática de prisma. Ele diz assim, ó: seja ABCD, três pontinhos MN, um polígono situado no plano alfa e PQ no segmento de reta cuja aresta suposta intercepta o plano alfa. Beleza. Dá uma olhada aqui nessa figura aqui do lado. Nós temos justamente um prisma, certo? O que seria quando ele fala assim, ABCD, três pontinhos MN? Ele está falando para você que esse polígono ele pode ser um polígono de N lados. No nosso caso aqui, nós temos um hexágono, certo? Então, hexágono onde é um polígono que possui 6 lados. Mas pode ser qualquer outro polígono com o número de lados que você imaginar aí. Contanto, no caso aí, que seja convexo. Esse segmento PQ vai ser essa linha azul aqui, ó, que você está vendo aqui do lado. Vocês podem observar que ele começa no plano lá embaixo, que esse aqui de baixo eu vou chamar de plano alfa, e termina lá no plano superior lá em cima. Tudo bem? Aí ele começa justamente depois falando o que é prisma. Ele fala assim, ó, prisma é a união de todos os segmentos congruentes e paralelos a PQ. Então imagine esse segmento aqui que nós temos em azul. Imagine nós pegando todos os segmentos congruentes a ele e paralelos. São infinitos, certo? Só que além disso ele quer o quê? Que não quer qualquer segmento do espaço. Ele quer aqueles que têm a origem em cima desse polígono aqui, que no nosso caso é um hexaedro. Então é um hexágono. Esse hexágono aqui na base, nós sabemos que para formar ele existe uma infinidade de pontos. Essa infinidade de pontos aqui daria início a segmentos paralelos a esse daqui PQ e de mesmo tamanho. Quando você juntasse todos, teria a formação do seu prisma. Então, juntando todos, você teria a construção desse sólidozinho aqui. Uma coisa que nós podemos examinar aqui é duas coisas. Primeiro, olha essa base superior aqui, no caso de cima, e a inferior. Elas são bases do quê? São bases que são congruentes. Então, no seu prisma, você vai ter que as bases elas são bases congruentes. Isso implica em lados correspondentes congruentes e ângulos internos também congruentes desses dois polígonos. Outra coisa que nós podemos observar é que sempre as faces laterais do nosso prisma vão ser paralelogramos, certo? Lembrando, a definição de paralelogramo são quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Tudo bem? Então, certinho. Agora nós vamos ver os elementos. Os elementos dos prismas não diferem do poliedro, tudo bem? Então aqui, ó, o poliedro que eu escolhi dessa vez aqui, a base dele lá é um pentágono. Então, nós temos aqui que a base dele é um pentágono e nós temos o nosso primeiro elemento. Qual o primeiro elemento? Arestas. O que são as arestas? As arestas são segmentos. E lembrando que esses segmentos, geralmente não, em regra, eles fazem interseção entre duas faces, tudo bem? Então nós temos aqui a aresta da base superior, lá embaixo nós temos arestas da base inferior, e esses aqui, ó, que estão na vertical, eles são as arestas laterais, tudo bem? Das faces laterais. Nós temos a base superior, como foi dito aqui, e nós vimos anteriormente que ela é congruente à base inferior. Nós temos vértices, que são justamente o ponto de encontro de quem? Das arestas. Nesse caso, você pode verificar que em cada vértice saem deles 3 arestas. E nós temos as faces laterais, né? Então, aqui nesse caso, nós temos 5 faces laterais. Observe o seguinte, que se minha base é um pentágono, um polígono de 5 lados, eu vou ter 5 faces laterais. Assim, se eu tivesse um hexágono, eu teria 6 faces laterais e aí sucessivamente seguindo esse raciocínio. E nós temos a base inferior, tudo bem? Beleza. Os prismas nós temos o quê? As classificações. No caso aí nós temos 3. Primeiro, o que seria um prisma reto? Prisma reto. A palavra reto, ela tem que, tipo assim, você tem que ouvir ela e tem que dar um estalo na sua cabeça. Reto, 90 graus.
Ele diz assim, prisma que possui arestas laterais perpendiculares ao plano da base. Então, o que ele está falando? Você tem a sua base, né? O plano que contém a sua base, todas as arestas laterais têm que formar ângulo de 90 graus, certo? Portanto, esse vai ser denominado um prisma reto. Nós temos o prisma oblíquo. Pessoal, muito simples, nós sabemos o que é reto. O que não for reto é o quê? Oblíquo. Então, ele está falando para você que as arestas agora, elas têm que se formar um ângulo com o plano da base diferente de 90, certo? Então, simplesmente assim, se ou é reto ou é oblíquo. E nós temos ainda um caso mais particular ainda, que é o prisma regular. O prisma regular, antes dele ser regular ou qualquer coisa, ele tem que ser o quê? Reto. Então, todas as arestas laterais têm que formar ângulo de 90 graus com a base. Depois que você verificou que ele é reto, aí você vai olhar para a base dele. A base dele é um polígono regular? Caso sua resposta seja afirmativa, então você está no prisma regular. Lembrando que quem são os polígonos regulares que nós conhecemos? Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular e assim sucessivamente, tudo bem? Lembrando que polígonos regulares são aqueles que apresentam todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes, tudo bem? Então vamos prosseguir. E a relação de Euler? Nos prismas também vale a relação de Euler, tudo bem? E qual é a relação de Euler, pessoal? Vamos lá começar lá. V, vamos. F, fazer. A, de quê? Amor. E o 2 de A2. Então, falando rapidamente a frase, vamos fazer amor a 2. Lembrando que isso aí é para você lembrar na prova. Será que isso aí realmente vale nos prismas? Então, vamos verificar. Aqui está o nosso prisma, tudo bem? E nós vamos verificar se realmente isso daí é válido. Então, olha só. Nesse prisma aqui, vamos começar obtendo aqui a quantidade de vértices. Então, vê. Quantidade de vértices. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo. 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós acabamos de contar que esse prisma aí tem 10 vértices. Agora eu quero contar o número de faces. Vamos lá, vou começar contando as bases primeiro. Então, eu tenho aqui, na base superior, eu tenho 1, a base inferior, 2. Agora eu vou contar as faces. Lá de trás, 3, esse aqui, 4, 5, 6 e 7. Acabei de contar que esse meu prisma em particular tem 7 faces. Tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Vou contar o número de arestas. Então vamos lá, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho 15 arestas. Então vamos verificar. Formulazinha, vamos fazer amor a 2. Vértices são quantos? 10. Faces nós contamos 7. Aresta 15. Mais 2. Quanto é que é 10 mais 7? 17. E 5 mais 2? 17. Pessoal, nós chegamos numa afirmativa falando que 17 é igual a 17. Isso é verdade? Sim. O número 17 é igual a 17. Então, essa afirmativa é verdadeira. E nós acabamos de mostrar que realmente é válido a relação de Euler nesse caso. Tudo bem? Pegamos um caso particular, mas podemos assumir sim que vale para todos os outros. Nós temos as superfícies, pessoal, que nós já vimos. Nós temos as faces e as bases. Juntas, elas formam os dois tipos de superfície. A superfície lateral, tudo bem? E a superfície total. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Olha aqui, ó, esse videozinho. Se eu pegar esse prisma, onde a base dele é um hexágono, certo? E planificar ele, observa o que acontece. Nós vamos ter 6 faces laterais, por conta da base ser um hexágono, certo? E eu vou ter a produção de 2 bases. E o que é a superfície lateral? É a união de todas as faces laterais.
Então, eu vou somar as áreas das faces laterais, excluindo, no caso, as duas bases. Isso é chamado de superfície lateral. E a superfície total, o que vem a ser? Nós temos aí um prisma, certo? Onde a base dele é um pentágono. E aqui está a planificação dele. O que seria a superfície total dele? Simples. Olha só, eu vou começar a numerar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 faces. Se eu somar a área dessas 5 faces, inicialmente eu vou ter a área lateral. Isso daqui é a área lateral, que é a superfície lateral que nós vimos anteriormente. Isso daqui é a base 1 e aqui é a base 2. A minha superfície total nada mais é que eu pegar essa área lateral e somar com essas duas outras bases aqui. Só que o que a gente sabe? Que essas duas bases, elas são bases o quê? Congruentes. Então, elas possuem exatamente a mesma área. Então, está aqui a fórmula. A área total vai ser igual à área lateral, tudo bem? Mais 2 vezes a área da base. Essas 2 vezes aqui, simplesmente porque as duas bases ali são as mesmas, né? A mesma área, no caso. E o volume? Como é que é o volume? Vamos lá, ó. Nós temos aqui 2 prismas, tudo bem? Esse prisma é um pentágono, tudo bem? O outro ali também é um pentágono, só que esse aqui seria um pentágono regular e o outro não. Como é o volume? Pessoal, o volume é muito simples. O volume, ele é a área lá embaixo, tudo bem? Vezes a altura. Lembra? Volume, ele está relacionado com a terceira dimensão, tudo bem? Nós temos aí a largura, o comprimento e a altura. A área, ela é bidimensional, que ela está envolvida com comprimento e largura. E quando a gente acrescenta a altura, ela vai para a terceira dimensão. Então, basicamente, é a área da base vezes a altura. Uma coisa muito importante que vocês têm que se ater é com relação ao princípio de Cavalieri. O que o princípio de Cavalieri diz? Ele diz que se, relacionando a volume, você tem prismas, no caso aí, onde as bases são congruentes, tudo bem? E as alturas também são congruentes. Então, esses 2 prismas, eles vão ter exatamente o mesmo volume. Ah, professor, isso é óbvio? Sim. Por isso eu trouxe um videozinho aqui, ó. Observe aqui, ó. Eu tenho 4 blocos aqui, um em cima do outro. Tudo bem? Esses 4 blocos aqui, eles têm o mesmo volume. O que eu quero que você observe? À medida que eu for inclinando eles aqui, observem que a altura não vai mudar e que essa área aqui de baixo aqui também não muda. Então, observe o seguinte. Estou empurrando, eles estão andando lateralmente, certo? Isso é chamado de cisalhamento, tudo bem? Quando eu fiz esse processo de cisalhamento, vocês podem observar que nenhum desses objetos se deformou. O que me garante o princípio de Cavalieri que, como não houve deformação do objeto, acontece que esse volume ele vai se manter. Por quê? Porque a distância desse aqui até a base não se alterou e essa área aqui da base também não. Então, o princípio de Cavalieri, ele nos diz exatamente isso, ó. Então, estou fazendo um cisalhamento aí, certo? A altura não está mudando e nem a área da base. Ele me garante justamente isso daqui, ó. Esses 2 prismas, eles possuem áreas iguais. Um é um prisma reto, o outro é um prisma oblíquo. Só que o que eles têm em comum? Primeiro, as 2 bases deles são congruentes, eles possuem exatamente a mesma área, e a altura dos 2 é exatamente a mesma. Eu consigo afirmar para vocês com 100% de certeza, pelo princípio de Cavalieri, que se eles possuem a mesma base e a mesma altura, o volume dos 2 vai ser exatamente o mesmo, certo? Então, nós temos aí que para ele também o volume vai ser a área da base vezes a altura. E vamos à nossa questão do Enem. Agora vamos exercitar. A questão do Enem que eu trouxe para vocês é do Enem 2014. Então vamos fazer a leitura aí e vamos começar a resolução dela. Diz assim, ó.
Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocar no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se de silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então, nós temos aí a legenda, a figura está aí do lado. Nós temos que B é a largura do fundo, Bzão, largura do topo, C, comprimento do silo e H, altura do silo. Ele começa afirmando o seguinte: considere um silo de 2 metros de altura e 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Beleza, pessoal? Nós temos que fazer o quê? Organizar os nossos pensamentos. Como assim, professor? Nós temos que anotar essas informações aí, tudo bem? Então, vamos lá para a página seguinte e vamos anotar as informações lá. O que ele havia dito para a gente? Então, ó, eu vou fazer esse caminho de ida e volta para a gente anotando as informações aqui, tudo bem? Então, eu tenho a primeira coisa aqui, ó, que cada silo aqui, por exemplo, vou anotar aqui nessa imagem aqui mesmo. Considere um silo de 2 metros de altura, certo? Então, eu tenho aqui esse Hzinho aqui, ó, é igual a 2 metros, tudo bem? Ele continua falando, 6 metros de largura, certo? Largura do topo. Largura do topo é o Bzão, então ele está falando que isso daqui é igual a 6 metros. Próxima informação, 20 metros de comprimento, ele está falando que isso aqui equivale a 20 metros, tudo bem? E ele fala uma coisa para a gente aí, ele fala que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Ele está falando que a cada 1 metro que eu subo, essa nova base produzida aqui vai ter o quê? 0,5 a mais. Então, se eu fizer o caminho inverso, como ele falou que tem 2 metros, esse percurso aqui, ó, esse percurso tem 2 metros, eu sei que se eu for descendo, eu vou pegar com relação a essa base que é de 6 metros e vou tirar 0,5 aqui e aqui vou tirar 0,5 aqui. No total eu tenho o quê? 1 metro. Então 5 menos 1, eu tenho que esse Bzinho aqui, ele nada mais é que 6 menos 1 no caso, né? Nada mais é que 5 metros. Tudo bem? Agora eu já tenho tudo que eu necessito para responder. Certo? Mas a gente não vai perguntar ainda. Qual é a pergunta? Ele fala assim, ó. Após a silagem, a quantia máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Pessoal, ele quer saber, na verdade, o volume desse prisma. E depois ele quer saber, depois de descobrir o volume, ele quer saber quantas toneladas cabe lá dentro. Então é muito simples. Vamos calcular isso daí, ó. Vou calcular aqui na lateral e eu quero que você observe o seguinte. Quem vai ser a minha base? Lembra que para ser um prisma, as bases superior e inferior tem que ser igual. Então eu não vou chamar essa base aqui, ó, esse aqui de base e o superior lá de base. Por quê? Porque primeiro que eles não são congruentes. Então eu vou redesenhar o meu desenho aqui, só para ver se fica mais claro para vocês. Na verdade eu vou pôr ele aqui em pé. Tá aqui, ó. Seria isso. Eu consigo garantir para vocês que essa base aqui de baixo é exatamente a lá de cima. Então, eu vou calcular essa área aqui, ó. Área da base. A área da base, no caso aí, é um trapézio. E a forma da área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a base maior? Vamos lá, ó. A base maior vale 6. A base menor, que é o Bzinho, vale 5. A altura, na verdade, a altura lá, tá lá, é 2 vezes 2, dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2, eu tenho que a área da base nada mais é que 11 metros quadrados. Beleza, mas ele quer o volume. Então, nós acabamos de aprender o quê? Que o volume que eu vou calcular aqui na lateral é a área da base
vezes a altura disso aqui, que na verdade essa altura era o quê? Era o comprimento, que era de 20. Então, vezes a altura, que é 20. Calculando isso daí, eu tenho que isso aqui é 11 vezes 20. Então, eu tenho que o volume disso nada mais é que 220 metros cúbicos. Beleza, agora que eu descobri quanto é o volume desse meu silo, eu só preciso agora descobrir quanto ele comporta, certo? Simples. Olha aqui, ele falou que 1 tonelada, certo, de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Pessoal, faz uma regrinha de 3 aí fácil. 1 metro cúbico equivale... Opa, desculpa, corrigindo. 1 tonelada equivale a 2 metros cúbicos. Então, X toneladas equivale a 220 metros cúbicos. Quando eu fizer uma regrinha de 3, eu vou ter que 2x é igual a 220. X vai ser igual a 220 dividido por 2. Eu tenho que x vai ser exatamente igual a 110 toneladas. Achei a minha resposta, agora eu vou lá e vou marcar a alternativa. Então, acabamos de verificar que a alternativa é a alternativa A, certo? Opa! É a alternativa A. Beleza, pessoal? Até a próxima. No próximo aí eu vou falar sobre o cubo, tudo bem? Ainda no conteúdo de geometria espacial. E vamos para mais um exercício depois. Então, até a próxima aí e qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.